A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus queridos e amados irmãos, amigos e amigas, de todo o Brasil. A minha saudação, a minha gratidão a Deus pela sua vida, que está a partir deste momento entrando ao vivo na nossa live e também acompanhando, na nossa rádio Cristo Vive FM, o nosso programa A Voz do Pastor. Precisamos ouvir a voz do pastor, o nosso sublime pastor, que é o Senhor Jesus. E a Bíblia diz lá no Evangelho, de João, no capítulo 10, ele diz bem assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quem ama realmente as ovelhas dá a vida. Jesus deu, ele entregou a sua vida por nós. Convidando também os nossos amados irmãos, a compartilhar os nossos vídeos, se inscrevendo também no nosso canal, Pastor Raimundo Clenir. E você que ainda não tem o nosso aplicativo da nossa rádio Cristo Vive FM para instalar no seu celular, nos peça que nós enviaremos com todo prazer, pelo nosso WhatsApp. E o nosso número do WhatsApp é da área 51996907536. E todos os dias pela manhã, a partir das 9 horas, assim com a permissão de Deus, estaremos juntos, no nosso programa. E hoje à noite tem mais. Hoje à noite, a partir das 20 horas, tem a continuação do nosso estudo sobre a doutrina do pecado. É um estudo amplo, completo, que nós venhamos a aprender muito, de onde surgiu, quem foi o primeiro a pecar, quem foi o segundo a pecar, o porquê que o pecado adentrou. E vamos adentrar em muitas partes importantes por dentro desse estudo, falando sobre a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O nosso objetivo aqui é esclarecer. O nosso objetivo aqui é levar a palavra de Deus a sério. O nosso único objetivo aqui é esclarecer sobre aquilo que realmente a Bíblia fala, a Bíblia diz. E você, meu irmão, minha irmã, está sendo convidado para participar junto conosco da nossa programação. Não estamos aqui para ganhar dinheiro, não estamos aqui para obter fama, não estamos aqui correndo atrás de seguidores, porque nós somos seguidores de Cristo. Paulo disse, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. E é isto que nós queremos, que você nos acompanhe para que outras pessoas também possam ser alimentadas com a palavra que vem direta do trono de Deus para a minha e para as vossas vidas. Deus abençoe a todos, então, neste dia. Tenham todos uma ótima quinta-feira na presença do Todo-Poderoso Deus. E já vamos imediatamente, como acabei de dizer, nosso objetivo é a palavra do Senhor. E nós vamos adiantar na Bíblia Sagrada sobre o livro do profeta Jonas. Jonas no capítulo 1. Diz o título, então, dessa mensagem, uma palavra bem conhecida, de nossos queridos e amados irmãos. O título diz assim: a vocação de Jonas. Pastor, ele tinha uma vocação? Tinha. A sua fuga e o seu castigo. 3 coisas tinha na vida de Jonas. Ele tinha uma vocação. Ele era um profeta. Jonas era um profeta, Sua vocação. Depois, ele fugiu. E depois ele foi castigado. Quando nós não fizemos e não obedecemos aquilo que Deus nos ordena, poderemos ser castigados por ele. Porque se ele nos chama para ser profeta, se ele nos chama para evangelizar, se ele nos chama para pastorear, se ele nos chama para cuidar de uma obra, nós temos que exatamente fazer aquilo que ele
nos manda. Se nós dissemos, e eu vejo muitas pessoas dizerem, eu sou servo do Senhor, eu sou serva do Senhor, mas Deus manda fazer algo e a pessoa não faz. A pessoa não obedece. Foi exatamente assim que aconteceu na vida do profeta Jonas. Diz-nos então a Bíblia Sagrada, no capítulo 1 do profeta Jonas, veio a palavra do Senhor a Jonas. Não foi um ser qualquer. Não foi um amigo qualquer. Não foi um parente de Jonas. Foi Deus. Foi Deus falando através da sua palavra e falando com Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, quer dizer, Jonas, te levanta, servo meu. Te levanta, profeta, porque eu tenho uma missão para contigo. Dispõe-te, te coloca na posição de profeta. Te coloca na posição de vaso, que eu tenho algo para você fazer. Eu tenho uma missão para você fazer. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deus tinha dois objetivos neste exato momento, quando ele acaba de falar com Jonas. Primeiro, que Jonas desse crédito e ouvisse a sua palavra e fosse até a cidade de Nínive. Deus queria, no segundo plano, fazer o quê? Salvar o povo ninivita. Assim como Deus tem um plano também para com esta geração brasileira. Assim como Deus tem um plano para comigo e para contigo. Só que precisamos mais do que nunca. Precisamos mais do que nunca obedecer à voz do nosso Deus. Jonas ouviu? Sim, ouviu. Creu? Não creu. Porque ele não foi. Porque ele não obedeceu. Dispõe-te, Jonas. E nos dias em que estamos vivendo, tem muitos Jonas que se dizem ser chamados servos e servas do Senhor e não têm feito aquilo em que Deus tem ordenado para que elas façam. São pessoas que Deus, pela sua infinita misericórdia e graça, o salvou a sua alma, perdoou os seus pecados, sarou as suas feridas e elas continuam de braços encruzados. Enquanto o povo ninivita continua pecando, naquela época, enquanto o povo dos dias atuais em que nós estamos vivendo continua pecando e o pecado continua subindo até as narinas de Deus, tem muitas pessoas de braços encruzados, dizendo, bom, não tem problema, que Deus venha castigar eles porque eles estão errados. Mas me diz uma coisa, para que Deus chama um profeta? Deus chama um profeta para profetizar. E, meu irmão, minha irmã, se Deus te chamou para profetizar, faça tão somente e obedeça aquilo que Deus te mandou fazer. Aqui nós vimos Deus falando diretamente aos ouvidos de Jonas e dizendo, Jonas, dispõe-te, toma uma posição e vai até a grande cidade de Nínive. A Bíblia não está dizendo que era um bairro. A Bíblia não está dizendo que era uma vila. A Bíblia está dizendo que era uma grande cidade de Nínive, onde aproximadamente morava naquela cidade 120 mil pessoas. 120 mil pessoas que andavam no pecado, que andavam perdidos e não tinham conhecimento da verdade. 120 mil pessoas que precisavam de um profeta de coragem, que fosse até lá e pregasse a palavra da verdade. Olha, eu estou aqui nessa cidade, andando pelas ruas da cidade, ministrando a palavra do Todo-Poderoso, que ele diz que é para você se arrepender dos seus pecados. Esta era a missão de Jonas.
Jonas tinha que ir lá e proferir contra aquela cidade sobre os seus pecados. Mas no primeiro momento em que Deus ordena, em que o seu servo vá à cidade de Nínive, ele põe em seu coração de fugir. E não fuja da presença de Deus, porque o preço que você poderá pagar será muito caro. Não desobedeça o chamado daquele que Deus fez para contigo, porque o preço que você irá pagar será muito caro. E tão somente obedeça a voz de Deus. Diz a Bíblia Sagrada, no versículo 2, desponte, Jonas, e vai até a grande cidade de Nínive, e clama contra ela. Deus não mandou ali, Jonas. Olha, Deus vai te abençoar, como hoje muitos pregadores estão dizendo, Deus vai entrar na tua casa, Deus vai te abençoar, Deus vai te livrar, Deus vai te enriquecer, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Deus vai te dar se você obedecer. Primeiro, Deus estava mandando Jonas avisar, vai lá e avisa. Prega contra ela. Fala para aquela população daquela cidade ninivita de que os seus pecados têm subido até a minha narina. E o Brasil, o Rio Grande do Sul, o mundo precisa de ouvir profetas, mas profetas de verdade. Não profetas que fiquem aí preenchendo o ego das pessoas. Não profetas que ficam dizendo que Deus vai te dar carro novo. Não profetas que fiquem aí só mandando pix para que você mande dinheiro. Deus não precisa de suga-suga. Deus precisa de profeta de verdade. De homens e de mulheres que realmente estejam dispostos a pagar o preço para pregar a palavra da verdade. Eu não tenho problema nenhum, porque eu não canso de dizer, nos altares, nos púlpitos, da onde o Senhor tem me levado, e principalmente na nossa igreja, de que se algum dia me matarem, se algum dia me prenderem por pregar a verdade, eu não estou preocupado, simplesmente porque eu não fugi de fazer a vontade do papai. Fazer a vontade do papai tem um preço. E nós vimos aqui, eu vou ler alguns versículos subsequentes, que Jonas temeu. Por que Jonas temeu? Porque Jonas sabia que o povo ninivita era um povo cruel, de duro coração, pecadores mesmo, mas papai do céu, com seu grande amor, queria salvar. E o profeta de Deus, que Deus perdoou seus pecados, curou suas feridas, queria ver o quê? Que Deus destruísse a cidade. E hoje é o que nós estamos vendo, muitas pessoas querendo ver a destruição do seu irmão, a destruição da sua nação, a destruição da sua cidade, mas não é isso que Deus quer. O prazer de Deus é sobre o arrependimento de pecado e a salvação. E é isto que não está acontecendo. Deus não nos chamou para julgar, não nos chamou para juízes. Deus nos chamou para alertar as pessoas para que elas venham ao arrependimento. Vimos aqui então, no versículo 3, Jonas se dispôs, não para ir a Nínive, se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e o embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jamais, meus queridos e amados irmãos, alguém poderá fugir da presença do Senhor. Poderá descer ao porão do navio. Disse Davi no livro de Salmos, se eu subir às mais alturas, lá o Senhor está. Se eu descer às mais profundezas da terra, lá o Senhor está. E ainda tem pessoas na face da terra que estão fugindo daquilo em que Deus ordenou para fazer. E que chamado é o teu, meu irmão? Que chamado é o teu, minha irmã? Aonde você está tentando fugir da presença do Senhor? Tem pessoas que poderá me responder nesse exato momento, mas pastor, eu tenho ido na casa de Deus, tenho até participado dos cultos, sou membro de uma denominação e tenho participado da Santa Ceia. Isto não basta. O que você está fazendo para Deus? Você tem profetizado? Você tem falado a verdade aonde você está? Ou você está tentando fugir? Jonas
Neste primeiro momento, diz a Bíblia Sagrada, né? Deus manda para Nínive. E Jonas vai para Tarse. Ele desceu. Né? Diz a Bíblia assim, ó. Diz a Bíblia, para Tarse. Né? Tomou a decisão, né? Depois de ter descido a Jope. Ah, todos que desceram até hoje tiveram problema. Nós vimos a palavra do bom samaritano. Estava em Jerusalém e colocou em seu coração em descer para Jericó. O nosso lugar, irmãos, não é descer. O nosso objetivo é subir. A Bíblia nos diz bem assim, buscar em primeiro lugar as coisas lá do alto. Deus não mandou buscar em primeiro lugar as coisas de baixo. Quem desce tem problema. Quem sobe paga o preço. Mas quem sobe chega mais perto da presença do Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui, o primeiro problema foi Jonas querer fugir. Aí diz a Bíblia Sagrada que ele paga a passagem, adianta no navio, né? E tenta fugir para longe da presença do Senhor. Jamais alguém que tenta fugir da presença do Senhor ficará afastado do seu olhar. Deus tem os seus olhos como chama de fogo e Deus está observando. Deus está dando um tempo. Deus permitiu. E um dia eu vou ainda ministrar a palavra sobre, aleluia, a parte permissiva de Deus na nossa vida. Tem coisas que Deus não se agrada que nós estamos fazendo. Tem coisas que Deus não se agrada que a população esteja fazendo, mas Ele permite. Tem a parte permissiva. Deus poderia ter trancado a Jonas e não deixado fugir, mas Deus permitiu para ver até onde Jonas queria chegar. E eu não sei aonde muitas pessoas estão querendo chegar, mas de uma coisa eu tenho certeza, Deus vai buscar de volta. Nem que Deus tenha que levantar peixe no fundo do mar para falar com o próprio peixe, já que muitos profetas não estão ouvindo a sua voz. Ou estão ouvindo e não estão obedecendo. Vamos à frente. No versículo 4 do capítulo 1 de Jonas diz assim, ó. Mas o Senhor lançou. Tu estás fugindo, Jonas? Tu estás fugindo, Jonas? Tu queres fugir da minha presença, Jonas? Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Irmãos, se ele lançou Deus um vento forte no mar, é porque quando aquele navio ia indo, não tinha vento antes. Não tinha problema com aquela navegação. Não. Ia tudo tranquilo. Agora, após Jonas adentrar, após um fugitivo, após um profeta de Deus que não obedeceu a sua voz, está dentro daquele navio, até os marinheiros, até os tripulantes do navio, que não tinham errado, que não tinham pecado, que não estavam fugindo da presença de Deus, começaram a pagar o preço. Veja como uma pessoa fora da direção de Deus leva um país ao colapso, leva um estado ao colapso, leva uma cidade ao colapso, leva uma família ao colapso. Veja que uma pessoa tão somente fora da direção de Deus é capaz de ter transtorno na vida de outras pessoas que não têm feito nada contra Deus. As pessoas que estavam no barco, as pessoas que estavam naquele navio, não estavam fugindo de Deus. Eles estavam simplesmente fazendo o seu trabalho honesto, mas por causa de um fugitivo, por causa de alguém que estava fugindo da presença do Senhor, ou pensou que estava fugindo, Deus estava de olho nele. Aí Deus dá uma olhadinha para o barco, dá uma olhadinha para o porão do barco e veja ali alguém, aleluias, tentando fugir da presença dele, e diz assim: ó vento, quem é que te fez, vento?
começa a soprar agora sobre esta embarcação, porque dentro daquele navio que está indo ali tem um fugitivo. E este fugitivo precisa ser sacudido pelas ondas do mar. Ele está indo para Tarsis e eu mandei ele para Nínive. A minha pergunta é esta: você está indo na direção em que Deus te mandou ou você está tentando fugir da presença dele? Olha que Deus vai mandar o vento soprar sobre a tua vida. E quando o vento sopra e a embarcação começa a sofrer o impacto das ondas, começou a haver apavoramento. As pessoas começaram a ficar apavoradas. As pessoas daquela embarcação que não tinham culpa nenhuma, que estavam fazendo um trajeto, que estavam trabalhando, começaram a sentir medo. E aí, diz a Bíblia Sagrada, né? Olha aí, eu vou ler para que os nossos irmãos possam entender. Não quero ficar nas minhas palavras, mas eu quero ficar na palavra do Senhor. No versículo 5 diz assim, ó, então os marinheiros cheios de medo, porque quando o vento sopra, o medo chega. Aleluia, né? E clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviar do peso dela. Amados, por causa de um fujão, por causa de um profeta que estava fugindo daquilo que Deus mandou, pobre dos miseráveis daqueles marinheiros que estavam, não conheciam ao Deus verdadeiro. E quem conhecia o Deus verdadeiro estava no porão do navio dormindo, como que se descansando, como que se tivesse fugido o seu sono, sua preocupação. Eu estou aqui despreocupado, estou tranquilo, estou fugindo da presença de Deus. Enquanto os pobres dos marinheiros estavam ali clamando cada um ao seu Deus, e a Bíblia diz ali com letra minúscula, porque eles não conheciam o Deus verdadeiro. Quantas pessoas nessa terra estão sofrendo por causa de muitas pessoas que estão fugindo do seu chamado, fugindo daquilo em que Deus mandou fazer. Mas não te preocupa, porque Deus vai mandar o vento soprar na vida dessas pessoas. A luta vai chegar, a prova vai chegar para que elas venham a aprender que Deus quer salvar muitas almas ainda. E diz a Bíblia Sagrada, E diz a Bíblia Sagrada, pelo peso dela. Porém, Jonas, diz assim, Jonas, porém, diz a Bíblia, olha aí, preste atenção. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Jesus, dá para achar graça, Senhor. Me perdoa, Senhor. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Quantas pessoas estão dormindo em berço esplêndido. Até parece o hino brasileiro. Dormindo em berço esplêndido. Diz ele, diz a Bíblia, né, que ele havia descido. Eu acabei de dizer, procure não descer. Se você descer, papai vai te pegar. Se você descer, papai vai te pegar. Não é hora de descansar. Não é hora de encruzar os braços. É hora de trabalhar. É hora de profetizar. É hora de alcançar o povo. É hora de adentrar nos becos e nos valados. Cuidado, fujão e fujona. Não encruze os teus braços e abandone as almas. E abandone os becos e os valados. Aonde papai tem te mandado, você tem que ir. Porque senão, ele tem um peixe para te abocanhar. Olha lá. Vamos à frente. Havia descido, Jonas havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Parece assim, bom, papai me mandou para Nínive. Mas eu não quero ir. Eu não desejo ir. Aquela cidade é uma cidade muito pecadora.
eles têm afrontado a Deus. E eu quero que Deus julgue eles para eles aprender. Mas ele foi lá pregar contra? Não, né? Ele fugiu. Cuidado para que você não venha fugir do chamado em que Deus te deu. Aí diz a Bíblia: chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que te passa contigo? Alguém se tocou ali e deve ter dito para o mestre do navio: olha, não estão todos os passageiros nessa embarcação. Não estão todos os tripulantes. Aqui entrou também um homem. Vão procurar ele. E o mestre do navio começa a procurar dentro da embarcação aonde faltava essa pessoa. Pergunta para mim aonde estava, tentando se esconder da presença de Deus. Dormindo, em berço esplêndido. E chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, diz ele. Viu? Porque o nosso que nós temos invocado não nos respondeu. O nosso não responde. O nosso é um Deus morto e nós vamos morrer aqui na praia. Nós vamos morrer porque o vento está soprando, as ondas têm se levantado e o nosso navio nós já começamos a colocar fora as coisas que nós estávamos levando. Prejuízo de primeiro momento. Quando um crente sai fora da direção, o próprio ímpio que não conhece a Deus tem prejuízo. Já parou para pensar na grande responsabilidade que nós temos diante da presença de Deus? Não dá para brincar de ser crente. Não dá para brincar de ser servo. Não adianta se esconder no porão do navio. Não adianta querer dormir e descansar, não. Fora da presença de Deus, esse sono é muito perigoso. Deus está falando com alguém aí. Deus está falando com alguém. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo aí, rapaz? O que está fazendo aí agarrado nesse sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez, disse ele, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Ô Jonas, ô Jonas, ô Jonas, clama ao teu Deus, rapaz. Fala com ele. Talvez o teu Deus ouça o teu clamor, porque o nosso não ouviu. Você já pensou um ímpio exortando um profeta? Você já pensou alguém que não conhece o Deus verdadeiro exortando aquele que se diz ser profeta de Deus? A Bíblia diz que quando o seu povo se calar, as pedras vão clamar. Então nós vamos parafrasear alguma coisa por aqui. Quem sabe estes homens que não conheciam Deus possam estar enquadrados como pedras, que não têm conhecimento da verdade, começar a clamar: ô dormente, estás dormindo aí, é? Estás descansando aí enquanto nós passamos aqui pelo vendaval? Enquanto nós já estamos perdendo as nossas fazendas, jogando ao mar para aliviar o peso do navio? Quem sabe tu clama a teu Deus? Quem sabe ele fala contigo e te responde? E nós não viemos a perecer. Meu Jesus! Aí diz a Bíblia Sagrada: e diziam uns aos outros: e lancemo-nos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. Olha a sabedoria deles. Eles não tinham sabedoria de Deus, mas Deus deu sabedoria para eles. Sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? Nós vamos lançar sorte aqui nesse nosso navio. Porque nós estávamos indo bem. Nós estamos acostumados a fazer essa travessia pelo mar. Mas do nada sobreveio esse vento e nós temos que saber de quem é a culpa. Se a culpa é minha ou se a culpa é de alguém. E diz a Bíblia Sagrada que lançaram sorte, e a sorte foi cair em quem? Pergunta para mim.
E eu vou te responder. A sorte foi cair em quem? Em Jonas. No fugitivo. No fujão. E quantas pessoas fugindo do chamado que Deus lhe deu. Quantas pessoas deixando outras pessoas perecer. Não tem amor verdadeiro. Não estão se importando com aquilo que Deus falou. E muito menos com as almas das pessoas. Lançaram sorte. E caiu em Jonas. Naquele momento, quando caiu a sorte em Jonas, nós vamos ver aqui. Nós vamos ver aqui. Então lhe disseram, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? Olha a pergunta que eles fizeram. Por causa de quem nos sobreveio este mal? O que nós fizemos de errado? Que ocupação é a tua? Quem tu és, hein? Tu pode esclarecer para nós quem tu és? Olha o que a Bíblia diz. E ele lhe respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, meu Jesus amado. Sou hebreu, meu Senhor, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. O que é? Tu serve ao Deus do céu. Tu serve ao Deus verdadeiro. E nós que não conhecemos a Ele, clamamos aos nossos deuses e Ele não nos respondeu. E tu serve o Deus verdadeiro que fez os céus e a terra. Não tivestes a capacidade de pedir a Ele, de orar a Ele, de buscar a Ele. O que tu estás fazendo? Estou fugindo da presença dEle. Que palavra! Você está se deliciando aí do outro lado? Vendo tantas pessoas fugindo da presença do Senhor? Enquanto muitas almas estão padecendo, enquanto muitas almas estão morrendo, os covardes, os fugitivos, estão em busca de fama, estão em busca de dinheiro, estão esquecendo de ganhar as almas. Enquanto o mundo sofre, enquanto o mundo padece, tem pessoas obtendo lucro em cima do mal dos outros. E Jonas poderia, naquele exato momento, ter pedido misericórdia para Deus, ter pedido perdão para Deus e ter dito, Senhor, eu estou fugindo. O problema dessa sociedade é não reconhecer o seu pecado. O problema de muitas pessoas é não reconhecer o seu erro. É não reconhecer que estão fugindo daquilo em que Deus mandou fazer. Se Jonas tivesse mesmo temor a Deus, irmãos, ele teria dobrado o seu joelho em pleno navio. E na frente daqueles tripulantes, ele poderia ter pedido perdão para Deus, pedido misericórdia, e o Senhor poderia ter respondido e calmado a tempestade. Mas olha qual foi a resposta de Jonas. Meu Deus, você já leu essa palavra muitas vezes, mas não entende, não compreende. Desperta, meu irmão. Desperta, minha irmã. Abra os teus ouvidos espirituais, ouça a voz de Deus, mas não é tão somente ouvir, como também ter que obedecer. Esta é uma palavra de ordem. Obedecer. E diz-nos então a Bíblia Sagrada, tá? Diz a Bíblia Sagrada, tá? Disseram-lhe, que faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se ia, tá? O mar se ia tornando cada vez mais impetuoso. Eles disseram, o que nós vamos fazer? Irmãos, olha a palavra. Aquele homem diz, ô fujão, ô fugitivo, o que nós vamos fazer para que acalme a tempestade? Ué,
Jonas poderia ter respondido: eu vou clamar meu Deus agora junto com vocês. Eu vou mostrar o poder do meu Deus. Ele fez os céus e a terra, eu conheço ele, eu sou profeta. Ele poderia ter dito assim. Sabe qual foi a resposta de Jonas? Eu vou começar no versículo 11. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se acalme, já que tu estás fugindo e serve ao Deus vivo, né? Porque o mar, ia se tornando cada vez mais impetuoso. Versículo 12. Respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Confessou o seu pecado para eles, mas não confessou para Deus. Confessou o seu erro para os tripulantes, mas não pediu misericórdia para Deus. Dá para você notar? Dá para você fazer agora uma análise na tua memória? Dá para fazer uma análise agora? O que o profeta teve a capacidade de fazer? Vocês me pegam e me joguem no mar. Ele, sabendo que poderia entrar no mar e poderia ser destruído por algum peixe, poderia ter morrido, ele não teve a capacidade de clamar a Deus e se arrepender para Deus. Ele dizia: Senhor, assim como disse o filho pródigo, pequei contra os céus e pequei contra o Senhor. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faça como um dos teus jornaleiros, disse ele para o pai. O filho pródigo usou de algo tremendo de arrependimento. O que faltou para o profeta Jonas. E o que está faltando para muitas pessoas na face da terra é reconhecer o seu pecado, é reconhecer o seu erro, é reconhecer que Deus tem mandado fazer algo e eles estão fazendo outro. Jonas poderia muito bem ter orado. Embora ele estivesse fugindo, se ele se arrependesse, Deus poderia ter acalmado a tempestade na mesma hora. E agora eu lhe faço uma pergunta. Veja como uma pessoa fora da direção fazem muitas pessoas sofrerem. Por causa de um fugitivo da presença de Deus, todos os marinheiros estavam em prova e quase todos vieram a morrer, se não fosse eles ter a direção de ver por que causa eles estavam passando por aquela dificuldade. Nós vamos lançar sorte para ver em quem vai cair. Veja, e tomara que Deus neste momento, tomara que Deus nesta hora não mande as pessoas fazer sorte e cair sobre você aquilo que muitas pessoas estão sofrendo por culpa de muitas pessoas. E vamos tomar muito cuidado. Vamos temer a Deus, porque Jonas diz que temia Deus, temia, mas não colocou em prática o seu temor. Fugiu. Se ele temesse mesmo a Deus, quando Deus falou com ele, disse: sim, Senhor, eu vou ir a Nínive, eu vou fazer a tua vontade. Ele disse que temia a Deus, mas fugiu. Quem teme não foge. Quem teme a Deus não faz ao contrário. Quem teme a Deus faz a obra com que ele chamou. Quem teme a Deus leva a palavra da verdade, paga o preço que pagar. E diz a Bíblia Sagrada: então clamaram ao Senhor. Preste bem atenção. Eu vou finalizar por aqui. Mas as minhas carnes estão tremendo. O que é, pastor? No versículo 14, os ímpios, os homens daquela navegação, descobriram que Jonas era um homem de Deus mesmo e foram clamar ao teu nome, Senhor. Olha, após a confissão do fugitivo, após a confissão do profeta Jonas, os marinheiros creram que realmente ele era um homem de Deus que estava fugindo.
E olha o que eles disseram aqui. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizestes como te aprouve. Olha a oração dos marinheiros. Olha as pedras clamando, já que o profeta não clamou. Olha os ímpios reconhecendo ao Deus verdadeiro, enquanto o profeta não reconheceu. Meu Deus, é forte neste dia. É forte nesta hora o que Deus está falando com pessoas, e eu peço que você compartilhe, porque tem pessoas fugindo da presença de Deus, mas através da negligência de Jonas, através do profeta Fujão, papai usou de misericórdia para com os tripulantes de navio. Se converteram a Deus em uma atitude tremenda. E eles temeram de verdade e fizeram uma oração, reconhecendo que existia um Deus diferente, reconhecendo que existia um Deus poderoso, porque o Deus deles não tinha acalmado a tempestade. Então nós vamos clamar ao Deus deste dormente, deste que estava dormindo, desse que estava fugindo. Nós vamos clamar ao Deus dele. Ele confessou que o Deus dele é o Deus do céu, então nós vamos se apegar ao Deus do céu. Então clamaram ao Senhor, não ao Deus deles, ao Senhor. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, ponto de exclamação, ah, Senhor, ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, nós estamos inocentes. Nós descobrimos Deus do céu. Nós descobrimos Deus de Jonas. Nós descobrimos, Senhor, que não foi por nossa causa. Nós estávamos corretos na nossa tribulação. Nós estávamos fazendo o nosso trabalho. Mas este homem, que se diz temer ao Senhor, foi por causa dele que nos sobreveio prejuízo. Foi por causa dele que o vento se levantou. Foi por causa dele que as ondas se levantaram, Senhor. Então, nós queremos nos livrar do sangue deste homem, porque nós somos inocentes, porque tu, Senhor, fizestes como te aprove. Tu fizeste a tua parte, Deus. Olha a oração destes homens que não conheciam a Deus. O Senhor fez a tua parte. Foi bom o Senhor mandar o vento. Viu como às vezes é bom o vento vir? Porque daí nós podemos reconhecer a presença dele. Que nós, clamando a outros deuses, jamais nos livraremos do vento que sopra sobre a nossa vida. Quantos anos nós clamamos a outros deuses e eles nunca resolveram nosso problema? E parece que eu vejo o gozo e a paz no coração daqueles marinheiros. Parece que eu vejo eles sentindo a presença do Todo-Poderoso Deus e dizendo: eu sei que o Senhor é Deus do céu. E é por isso que agora, depois de nós clamar tanto tempo aos nossos deuses e eles não responderem, agora eu sei que o culpado é aquele homem que ele te servia. Mas nós queremos reconhecer que o Senhor fez a tua vontade. Aprove a ti todas as coisas. E levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Eu não sei quem é o Jonas que está dentro da tua casa. Eu não sei quem é o Jonas que tem entrado na tua vida e que tem atrapalhado a tua vida de uma vez por todas.
mas nesse dia Deus vai mandar lançar ao mar para ele aprender. Para essa pessoa aprender que um grande peixe vai ter que tragar, vai ter que engolir. E lançaram Jonas ao mar. Nem isto. E aqui a Bíblia diz que eles clamaram ao Deus. Quando eles clamaram a Deus aqui, eu creio que Jonas ainda estava no barco. Ele não teve a capacidade de orar. Mas eles clamaram ao Deus verdadeiro, porque diz que após a oração deles, eles lançaram Jonas ao mar e o mar se acalmou. Glória! Tem alguma coisa nas nossas vidas que nós temos que lançar ao mar. Tem algumas coisas que estão atrapalhando a nossa vida e papai manda dizer para você, tem que mandar embora. Tem que tirar de dentro do teu barco algum atrapalhão aí. Tem que tirar da tua vida alguma coisa, alguma pessoa que está te atrapalhando da tua vida. Para ela aprender que Deus vai falar com peixe. Já que Deus falou com Jonas e ele não deu crédito, ele vai falar com o grande peixe. E o grande peixe vai abocanhar a Jonas. Oh, glória! Eu sei que o horário está se estendendo, mas não dá vontade de parar. E eu vou continuar, porque o Espírito Santo está falando com pessoas neste dia, nesta hora. Eu quero agradecer a todos que estão nos acompanhando. Ali a nossa irmã Elza Santos, né? A irmã Simone ali em Tramandaí, a nossa missionária Márcia Colombo, a irmã Lúcia Torres, né? Demais irmãos, muitos irmãos, irmão Claudemir Pinheiro, tem muitos irmãos nos acompanhando nesse dia. Que Deus venha te abençoar, que Deus venha te dar vitória. Eu vou completar a mensagem aqui neste dia, já estarei orando junto com você. Aleluia. Olha o que diz o versículo 16. Temeram, pois, estes homens em extremo... Como é que é, pastor? Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Que conversão gloriosa! Que coisa gloriosa em pleno mar, vento agitado, ondas levantadas, oh glória! Mas eles disseram, bom, agora nós encontramos o Deus verdadeiro. Eu não sei em que tipo da tua vida que você veio se encontrar com Deus. Eu não sei que vento forte, eu não sei que tempestade, eu não sei que guerra travada, eu não sei em que luta você estava quando você veio a conhecer o Deus verdadeiro. Talvez Deus permitiu você passar por aquela tempestade, por aquele vendaval, mesmo não conhecendo Deus, mesmo que você não conhecia Deus, você veio clamar a Ele. E é isto que Deus manda dizer para uma pessoa que está do outro lado, viu? Como você, aleluia, já foi escolhida e escolhido, mesmo antes de conhecer a Deus. Os marinheiros tinham sido escolhidos por Deus, aleluia. E Deus permitiu que o próprio profeta Jonas veio fugir da sua presença para que Deus pudesse alcançar aquelas almas. E diz a Bíblia Sagrada, né? Eles temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Deus permitiu esse homem vir para cá, para dentro do barco. Deus permitiu esse fugitivo vir parar na nossa embarcação. Atrapalhou tudo o nosso trajeto, mas foi muito bom o vento vir. Foi muito bom este homem entrar aqui, porque nós precisávamos conhecer o Deus verdadeiro. Nós precisávamos ter um encontro com esse Deus verdadeiro, e foi capaz desse homem, mesmo errado, aleluia, mesmo errado, mesmo fugindo, nós viemos conhecer o Deus desse homem fujão, o Deus desse homem que estava fugindo. Agora nós vamos oferecer sacrifício, agora nós vamos fazer voto a Ele, e eu vou completar aqui. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe.
Tem gente que tem que ser tragado para dentro do vento do peixe, para aprender que não se foge do chamado, para aprender que não se deve fugir da presença dele, para aprender que não adianta dizer que é profeta e que teme ao Senhor, mas está fugindo. Deus abençoe a todos. Deus dê vitória para você, meu irmão. Deus dê vitória para você, minha irmã. Não fuja do teu chamado, por amor de Deus. Faça aquilo que Ele tem colocado nas tuas mãos para você fazer. Eu quero orar com você e quero convidar você para estar junto conosco logo mais à noite, a partir das 20 horas, no nosso estudo bíblico sobre a doutrina do pecado. Vamos orar agora? Vamos orar. Estou alegre, estou feliz, porque do outro lado tem pessoas que Deus falou com elas. Eu tenho certeza que quando Deus usa alguém para falar em uma palavra, ela não volta vazia. Alguém, o Senhor tem um objetivo de alcançar. Talvez seja você. Aleluia. Talvez seja eu. Talvez seja alguém que ainda vai ouvir este vídeo. Alguém que ainda vai ouvir esta palavra. Mas não tem problema nenhum. Aleluia. Na outra oportunidade eu vou falar sobre o capítulo 2 então de Jonas. Quando Deus colocar no meu coração, porque eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Eu estou aqui para obedecer e fazer a vontade dele. Às vezes eu contrario a minha, às vezes eu vou contra a minha vontade, mas eu prefiro fazer a vontade dele e não ir para dentro do ventre de um grande peixe. É melhor obedecer do que remediar. Oramos a Deus. Querido e amado Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mais uma vez, Paizinho querido, eu chego na Tua presença, Senhor. Me derramo diante da Tua graça, Senhor, e te peço misericórdia. Obrigado por esta palavra, Senhor. Obrigado pelos marinheiros, Jesus. Obrigado até por Jonas ter fugido, Senhor, porque mesmo na sua desobediência, ele veio ganhar almas para Ti. Obrigado porque o Senhor acalmou a tempestade. Obrigado pela minha vida e pela vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs que nos acompanharam nessa live, neste programa. Obrigado, Senhor, por cada um que tem pago o preço tão caro por amor da Tua obra, Senhor. Abençoa Teus filhos, Senhor. Abençoa Tuas filhas, Senhor. Abençoa Teus servos e as Tuas servas, Pai. Não deixa que eles venham fugir do chamado do qual o Senhor determinou. Mas que cada um venha, Senhor, fazer a Tua vontade, mesmo que o preço seja caro. Eu sei do preço que tenho pago. Tão somente eu sei do preço que tenho pago. E eu sei do preço que cada irmão, cada irmã tem pago para Te servir, para fazer a Tua obra. Senhor, a Tua palavra nos diz, não negligencieis o chamado. Nós não podemos ser negligentes, Senhor. Mas nós queremos, Senhor, estar na Tua presença, fazendo a Tua vontade. Dá-lhes um dia abençoado para cada um dos Teus filhos. É tudo o que eu Te peço e desde já Te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Então, se inscreva no nosso canal Pastor Raimundo Clenir e compartilhe os nossos vídeos para alcançar mais pessoas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.